Falar sobre os impactos do coronavírus na economia, nós recebemos no Ponto a Ponto André Perfeito, economista-chefe da Necton. Muito obrigada, doutor André, por ter aceitado o nosso convite. Bom, recessão anunciada, cantada já no mundo. Eu queria saber se dá para o senhor hoje, nessa cadeira aí, confortável, prever quanto tempo vai durar essa recessão e se nós ainda vamos piorar antes de melhorar. Bem, primeira coisa, né? Obrigado pelo convite, né? Nesse momento tão sensível, né, da vida de todos nós. A gente vai passar e está passando já por um momento bastante agudo, bastante difícil, né? Sim, a atividade econômica vai piorar bastante, né? E por que a gente tem esse processo, né? A persistir a reação do governo. Antes de falar do governo, acho que é importante falar isso. Essa crise é uma crise propriamente do tecido econômico, né? Literalmente, as células do corpo estão se retraindo, né? No mundo, né? No mundo inteiro, né? E no Brasil também já está dado isso. Há também, muito tempo. Já está dado, as pessoas, ao arrepio, talvez, da posição do presidente, né? As pessoas estão se resguardando, né? A gente já vê isso no mercado financeiro, a gente já vê isso nas fábricas, nas lojas. Alguns governadores já anunciaram isso de maneira mais clara, né? Então, se é verdade que a economia vai deixar de circular ou produzir, né, não na velocidade, aí está falando de um efeito econômico muito severo. E isso daí vai se traduzir necessariamente numa queda da Bolsa, né? O problema é que aqui o negócio dá um nó, né? A cobra morde o rabo, né? Ok, o mercado financeiro tem que colocar no preço dos ativos que vai cair a Bolsa. Só que quando você jogou juro para baixo, por exemplo, os Estados Unidos jogou fortemente juro para baixo 2 vezes, e as 2 vezes que ele jogou juro para baixo, as ações caíram violentamente, né? Circuit break, como a gente nunca viu nesse planeta. Alguém mais desavisado pode falar, poxa, mas não estão colocando mais dinheiro, né? Isso não é bom, né? Não é bom, porque, na verdade, como a taxa de juros é absolutamente inútil para você reverter decisão de não ter aula, decisão de não trabalhar, decisão de tudo isso, é como se você colocasse mais dinheiro na mesa. O resultado disso é volatilidade gera queda. E isso acabou gerando na gente um processo muito agudo também, porque o Banco Central sinalizou, né, desde o início, que iria cortar a taxa de juros, o que fez que o real ficasse menos atrativo, que bateu no dólar e que foi isso. Então, tudo isso daí preconiza uma situação de queda continuada. E mais do que isso, né? Aí falando já da reação do governo que eu estava citando no início, né? O governo, né, o ministro Paulo Guedes, é um homem liberal, né? E nesse sentido ele entende do fundo do coração dele que quem vai dar a resposta a isso não vai ser o governo, vai ser a sociedade. Então o plano que eles apresentaram até agora, dos 147 bilhões, 111 bilhões, ou antecipação de consumo ou postergação de impostos. Ou seja, a soma é zero, né? Você vai ter que gastar aquilo no ano, não vai gastar antes. E eu ia pagar imposto agora, vou pagar imposto depois. Então, né? Então a sensação que eu tenho é que a queda não vai ser uma recuperação em V, né? Caiu forte, sobe rápido, né? Vai cair, vai demorar muito tempo. Cai mais ainda do que a gente... Porque a gente já estava lá embaixo, a gente já estava com revisão de crescimento na crise do coronavírus. E olha, Mônica, que eu estava com uma projeção até bastante otimista. No início do ano eu estava com 3% de PIB. Mas é importante explicar por que eu errei, porque... Enfim, eu acho que ali tem alguma coisa preciosa. Qual que era a leitura que eu estava fazendo? Bem, a gente está fazendo um ajuste liberal na economia. Isso implica dizer que a gente está mexendo no mercado de trabalho. O que é mexer no mercado de trabalho? Alterar uma CLT, de um lado, né? Tirou uma série de barreiras de entrada ou saída, para ser bem, né, economesa aqui, né? Você pode contratar e demitir mais rápido, né? De um lado, isso aumentou a informalidade. Então, o que você faz é que o salário fica segurado. Na hora que o salário fica segurado, e por algum motivo, e por vários motivos, a renda das pessoas sobe, né? O empresário tem um custo mais baixo, mas um lucro maior. Isso faz ele investir. Então, no segundo e terceiro trimestre do ano passado, a gente foi surpreendido por um investimento forte. Aí veio o PIB do quarto trimestre, eu esperava ver um investimento forte, ou seja, que esse ajuste liberal tivesse trazendo a valor presente esse ajuste futuro de uma sanidade das contas públicas, que nada, caiu 3%. Sim. E aí que desarmou todo o jogo. Então, quer dizer, já estava difícil. E a solução que a gente vai dar agora é, no mínimo, trágica, né? A gente tem que... porque estava conversando hoje com alguns... Enfim, um grupo, né? E com clientes também, né? E a ideia é o seguinte, eles falaram, não, mas depois da crise vai dar tudo certo, né? Todo mundo quer isso. É o que a gente convide de vocês. Mas esse é o problema, né? Porque, você vai ter uma ociosidade elevada depois da crise, basta se ligar os botões, chamar o pessoal para trabalhar, vamos aí, né? Cresce. O problema que a gente está vendo agora é que a capacidade ociosa vai ser destruída, porque as empresas vão quebrar.
É muito sério o que está acontecendo. E o governo não entendeu a seriedade disso ainda, na minha opinião. Quer ver uma conta de padeiro, tá? Não estou nem sendo muito sofisticado. O PIB do Brasil, o que é? 7,3 trilhões em 12 meses. Por volta de. Divide por 12, dá mais ou menos 608 bi. 608 bi por mês. Se para a gente ficar um mês, não. Vamos ser legal e achar que em 3 meses perdemos um mês. Ou seja, né, vai perder 33% da atividade. 608 bi, isso daí é uma marca muito difícil. E é quase 10% do PIB total. Estamos falando de um dozeavos, assim, lá, assim, pum, perdeu. E aí? É a maior queda na história do Brasil. Não, vai ser, e é que tá. O que o governo está fazendo, a política monetária, só porque você me perguntou no início, né, eu acho que do ponto de vista, eu sou economista no mercado financeiro, então eu estou vendo isso diariamente para reportar aos clientes. Os governos do mundo estão acovardados ainda, então sobra para o colo do presidente dos bancos centrais a fazer o trabalho que o ministro da Economia ou das Finanças deveria fazer, né? Jogar a taxa de juros para baixo agora é como se jogasse dinheiro de helicóptero, por assim dizer, só para usar uma metáfora bem vulgar, né? Quando você joga dinheiro de helicóptero, isso daí, em tese, faria as outras taxas caírem. Mas, na verdade, numa situação que nem essa, que você não tem perspectiva de crescimento futuro, quem vai pegar o dinheiro que é mais alto. Não vai cair no chão. E é isso que precisa. Agora, eu estou falando de... milhares de microempresários, milhares de MEIs, milhares de... Exatamente. E aí aconteceu um negócio mais... enfim, uma conjunção muito perversa, que é a alteração do mercado de trabalho, na mudança CLT, né, que teve muito forte, que é uma discussão grande, acho que nem vale a pena entrar aqui agora. Mas você teve também a conjunção da parte tecnológica, que criou uma série de novos... Não é emprego, é trabalho, né? A gente tem trabalho, não tem emprego hoje em dia, né? São pessoas completamente isoladas de qualquer forma de proteção, né? E aí, né? Então, assim, eu estou bastante preocupado. André, selecionamos só projeções e a economia do Brasil, no momento, está no caminho certo. 47% diziam isso em fevereiro e 40% diziam que estava no caminho errado. A economia brasileira, a percepção da sociedade. Você não acha que, na verdade, o crescimento do país esse ano vai estar mais próximo de 0 do que próximo de 1? É uma pergunta. A segunda coisa, essa oferta, por exemplo, essa antecipação de recursos, FGTS, 13º, etc. e tal, nós vamos ter aí, então, um aumento da demanda. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter um problema de oferta, porque as empresas estão quebrando, estão paralisadas, etc. As lojas estão fechadas. Isso não vai ser necessariamente inflacionário, no mínimo. Bem, vamos por partes aí, né? Então, primeira coisa, né? O PIB desse ano está com mais cara de 0 mesmo. E... hoje é um dia terrível de falar comigo, porque eu estou num grau de pessimismo muito grande. Mas sabe o que é um negócio? Sabe o que é preocupante, Lavara, desse momento? Lembra lá atrás, quando falaram que a culpa da greve dos caminhoneiros tinha sido da Dilma, porque ela baixou a taxa de juro, de tal sorte que os caminhoneiros compraram o caminhão. Na hora que compraram o caminhão, aumentou a oferta de caminhão. Na hora que aumentou a oferta de caminhão, fez isso porque se esperava uma demanda lá na frente para esse tipo de oferta. Aí não teve a demanda, isso daí gerou uma sobreoferta, gerou uma queda do preço do frete, pum, greve. Agora está numa situação seguinte, a taxa de juros caiu porque a gente estava fazendo ajuste liberal, né? A taxa de juros caiu. Na hora que a taxa de juros caiu, todo mundo saiu da renda fixa, foi todo mundo para a renda variável. Se não entregar a economia, percebeu, Augusto, que eu estou falando? Percebeu que é doído isso? Se não entregar, e aí que está, né? Ficou essa discussão infantil de PIB privado e PIB público, que é uma coisa que só existe no Brasil, essa discussão não existe em lugar nenhum do mundo. Se o Estado não carregar literalmente a economia durante esse... Né, vai ter que dar esse pulo, né, dos 3 meses que ele está falando, né, vai ter que pular 33%, né, carregar e levar, vai ser horroroso. As pessoas vão perder tudo que... Mas, Mônica, vai ser um negócio que não vai ter atividade. Então, imagina o seguinte, você tem um hotel numa praia em, sei lá, eu vou falar Trancoso só para ser irônico aqui, dado a quantidade de bobagens que aconteceu em Trancoso ultimamente, né? O cara quebrou. E aí? Estamos falando de pai de família, estamos falando de mãe de família, estamos falando de tudo. Mas só para botar, então, funcionários, o presidente falou que vai dar voucher. Como assim voucher? Sabe que me incomoda muito na situação? E por isso tem que deixar mais desenhado. A gente precisa agora, mais do que nunca, principalmente no regime presidencialista que nem o nosso, a gente precisa do presidente
Não é o ministro da Fazenda. Não é, precisa desenhar ele vir a público e falar, né? Para coordenar as expectativas, porque a gente vai precisar... Mas, André, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Parar é inevitável. Sim. É inexorável, né? Sim. Quer dizer, porque é isso ou as pessoas morrem. Então, assim, infelizmente, não existe alternativa a... Não digo parar tudo, aí a dosagem do parar é que é complicada. Mas eu queria só completar a pergunta, que é a seguinte. Que país que você acha que acertou ou está acertando, não na questão de saúde, na questão da economia diante do fato inexorável que tem que parar, e o parar é parar, é isso, né? Você dá dinheiro, não tem onde comprar, você vai quebrar. Então, vamos tentar pensar algumas coisas. Do ponto de vista Quem que acertou? Quem que você acha que está acertando mais? Então, eu acho que tem uma coisa interessante acontecendo no mundo econômico, que a gente viveu desde a crise de 2008, vamos dizer assim, o grande período do ativismo monetarista, né? Cortou uma taxa de juros como se não fosse... Os Estados Unidos levou para zero, agora acabou, né? Não tem mais nem isso. A gente vai entrar num período de ativismo fiscal agora. E alguns países estão fazendo isso. Por exemplo, no caso da China, que é uma economia complicada de falar, né? Por conta das peculiaridades do governo chinês, eles foram lá e falaram, quer saber, vamos fazer hospital. Agora, faz. Né? Está se discutindo nos Estados Unidos entre os conservadores, preocupado até com a reeleição do Trump, né? Dá voucher de $1.000, toma. Então, assim, eu não saberia dizer quem acertou, porque até agora a gente não viu quem... Está cedo. Dá para saber. Dá para saber ainda. Mas, nitidamente, as medidas que estão sendo pensadas e adotadas são de ativismo fiscal, não é fazer obra. É meio que dar dinheiro, assim, tipo, por exemplo, eles liberaram 75 milhões para a Caixa, tá certo, tem que fazer. Né? Mas não é emprestar dinheiro que a gente está falando agora. É dar dinheiro e, sei lá, o ano que vem você me devolve, tá? Porque, como vai fazer? Né? O Macron fez isso na França, né? Não paga imposto. Exatamente. Então, e é que tá. Isso tem um custo fiscal. Agora vamos pensar de novo como economista. Se tem um custo fiscal, isso implica dizer que a taxa de juros longo vai subir, porque eu não acredito que o governo vai conseguir pagar na mesma velocidade. Tudo bem. Vai subir a taxa de juros. Isso vai se traduzir num aumento do endividamento no curto prazo. Esse é um custo econômico que politicamente tem que ser comportado pelo presidente, ou não. Ou ele pode falar, eu não quero ter esse custo. E vocês que se virem, né? Uma pergunta, André. Tentar sintetizar. Será mais eficiente ajudar as empresas para não quebrarem, manter empregos, etc. e tal, ou ajudar diretamente as pessoas? Número 1. Número 2, a perguntinha também rápida. Filipinas, as bolsas já perderam $trilhões mundo afora. Né? Poupança de pessoas que no Brasil migraram da renda fixa para a bolsa voou nessa poupança. Filipinas, semana passada, dia 18 ou 17, não lembro bem, fechou a bolsa. A bolsa tinha caído, no dia 17, 18, tinha caído mais 9 pontos lá. O presidente mandou fechar as bolsas, etc. Isso pode vir a ocorrer em outros países? Bem, vamos lá, né? Se é mais interessante dar dinheiro direto para as empresas ou para as famílias? Acho que depende, não tem uma solução. Vamos supor que a gente chegou a gente tem 180 milhões de pessoas no Brasil. Vamos supor que tem... vamos pegar um programa para 100 milhões de pessoas. Se a gente for dar R$1.000, estamos falando de 100 bilhões de reais. Não sei se é isso que vai resolver. Eu acho que talvez tenha que ter... Porque como tem uma informalidade grande... 40 milhões de pessoas, e aí não são alcançadas nessa... Então, como a gente fazer esse negócio? No meu caso, enfim, eu acho que faz sentido talvez um misto das duas coisas. As pessoas que estão em vulnerabilidade, aumento do Bolsa Família, eles fizeram isso, o Paulo Guedes fez isso, está certo. Ele tem que ajudar esse pessoal diretamente. Mas tinha uma fila represada, né? Sim, mas assim, eu tô no momento, Lavareda, que eu estou tentando dar força para o cara fazer a coisa certa, entendeu? Eu não estou querendo antagonizar, porque eu acho que o Paulo Guedes está sendo íntegro com ele, com a verdade dele. É que assim, a gente está no momento que a verdade está mudando, né? Não que a verdade está mudando, mas o mundo faz outra coisa. Agora, e foi importante, de fato. Então, eu acho que... pensando bem essa crise, é que vai ser horrorosa, ainda vai ser muito difícil, né? Eu espero que pelo menos ilumine um pouco a vida dos humanos. Estou falando agora como humanidade, né? O ser humano André, para o ser humano Mônica, para o Lavareda. Todos vamos sair diferentes dela. Então, vamos parar com esse papo de achar que soluções de mercado são ótimas em todo o tempo. A gente está aqui é um bando de gente no mesmo planeta. A gente tem que olhar pelos mais velhos, cuidar dos mais novos. A gente está aqui numa aventura no meio desse planeta. Estado regulador só não resolve. Tem que ter um Estado cuidador forte. Mas é o sentido de comunidade forte. Isso daí é um ponto importante. Mas agora, respondendo
das bolsas, eu sou contra isso. Fechar a bolsa. Não, sabe por quê? Porque, tá bom, vamos supor, você é o diretor de pregão da B3. Você pode olhar para a bolsa e falar, olha, o mercado está tão excitado por uma série de fatores que ele tornou impossível formar preço de forma correta. Aí o diretor pode reconhecer, falar, olha, isso daqui está disfuncional, não faz sentido mais nenhum. Agora é o seguinte, o problema é quando você fecha a bolsa, primeiro que gera um pânico danado, né? Todo mundo, meu Deus, agora eu não consigo mais vender aquela ação que eu tinha, né? O problema é o seguinte, se você fechou a bolsa, o mercado financeiro vai descobrir outra forma de ficar vendido em Brasil, entende? Então ele vai lá, não posso vender a ação, eu compro dólar. Ah, não pode comprar dólar porque fez isso? Vai lá fora e vende real lá fora. Então, assim, eu acho que tem formas que podem ser mais sutis de fazer isso. Ah, coloca o circuit breaker mais longo, não sei, ou diminui a posição alavancada das pessoas. Expediente de circuit breaker. Então, não, mas assim, porque realmente existe uma coisa que pode se tornar... Porque vamos baixar a taxa de juros. Qual que vai ser a solução? Já que eu estou fazendo a política fiscal, sobrou para o colo do... Eu estou com uma dó não é a palavra certa, mas assim, eu estou numa defesa do Banco Central, porque eu acho que estão fazendo uma sacanagem com o Banco Central pesada, porque todo mundo está jogando no colo do banqueiro central. Resolve aí. O cara está falando, já não tenho mais o que fazer. E aí ele vai cortar o juro, vai gerar mais volatilidade. Então, nesse sentido, eu acho que deveria um pouco mais de cautela. Precisa de inteligência agora, não dá para ficar pegando manual. Você falou uma coisa sobre intervenção do Estado, etc e tal, não intervenção, mas só antes de passar para a Mônica. Eu estava vendo uma coisa, Taiwan, por exemplo, né? Está considerado, pelo menos até o momento, tudo muda, né? Está considerado um case de sucesso aí no enfrentamento desse problemão que o mundo enfrenta. E ali, por exemplo, houve, né, uma economia liberal, etc e tal, mas o Estado interveio com vigor em alguns aspectos. Por exemplo, pegar uma coisa corriqueira, máscaras. Interveio no preço, proibiu a comercialização de um número maior de unidades para as pessoas, ou seja, limitou o número de unidades, proibiu exportação, etc. e tal. Ou seja, o Estado compareceu ali com força nesse momento para organizar as coisas. Porque que a gente importa, né, Marcos? Isso é um caminho para... Não, então, mas só pegar o caso de Taiwan. Todos esses países asiáticos, que são exemplos de liberais, de economias, né, nesse sentido, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, o que você quiser colocar ali, eles criaram um mercado livre porque tinha um Estado forte, às vezes terrivelmente forte atrás. Essa história do liberalismo per se, surge, faça-se, geração espontânea, é uma ficção que realmente é impressionante como no Brasil isso daí encontra uma flora, uma temperatura adequada para... Não é assim no mundo. Isso vai sair derrotado da crise. Então, mas esse que é o ponto. Se sair derrotado disso, isso daí implica gasto fiscal, logo juro mais alto. Se gera juro mais alto, a curva de juros fica mais empinada, isso implica dizer que talvez tenha menos investimentos. De novo, o Estado tem que entrar e fazer. A gente precisa do Estado. Agora, algum tipo de ação a gente vai ter que ter. Eu fiquei preocupado com o anúncio aí que parece que vão prender as pessoas que saíram de quarentena, né? Não, mas as pessoas doentes que ficarem indo para a rua. Então, a mãe chama e fala, meu filho não está querendo ficar em casa. Mas é que tá. Eu acho que assim, tem que saber dosar, porque senão... Já foi anunciado desde a semana passada. Então é isso. André, quando o presidente Jair Bolsonaro sobrou lá no segundo turno, ele e o Haddad, sobraram os dois, aí o mercado foi todo para cima do Bolsonaro e elegeram o Bolsonaro mais para evitar o PT do que para qualquer coisa. E teve um certo encantamento ali com o Paulo Guedes, né? Até eu ouvi uma história recentemente que falava o seguinte, o Paulo Guedes, todo mundo falava mal dele e depois começaram a falar bem, agora estão voltando a falar mal. Antes ainda da crise, você acha que o mercado ainda estava botando fichas no Paulo Guedes e no presidente com o mesmo entusiasmo, ou já vinha terminando o encanto? Como é que estava o mercado com eles? Bem, e independente, porque essa crise do coronavírus é algo muito violento, né? Então, mas assim, eu acho que o Paulo Guedes, assim, ele é uma pessoa, sob qualquer ponto de vista, absolutamente, insisto nesse ponto, coerente. Ele está aplicando, assim, quem votou nele, né? Ele está entregando o que prometeu. E ele estava levando isso tão a ferro a fogo que durante essa crise ele está continuando a fazer isso. Então,
Sim, o mercado financeiro tende a ver isso com bons olhos. E não é por maldade. Às vezes a gente cria uma visão maquinista, né? Digo-se passagem que o mercado financeiro não é bem visto em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos. Tá? Mas assim, o mercado financeiro vê desse jeito porque ele entende que, uma vez estabelecida essa visão de longo prazo, eu consigo trazer a valor presente, melhora as coisas. Então, assim, não fazer nada nesse sentido que é o liberal, a ideia mais rasteira do liberal, né? Deixar regra, né? Tipo, isso daí ajuda você a precificar melhor os preços. Então, nesse sentido, o mercado financeiro é tão adepto a isso. Agora, no ano passado, ainda estava um entusiasmo muito grande. Eu senti um negócio que sabe quando rola quando saiu o PIB do quarto tri? Porque era o erro que eu incorri, eu fiz esse erro, e eu estava otimista com esse ajuste no curto prazo por conta do investimento. Mas ele não veio, aí todo mundo falou, opa, sabe por quê? No final das contas, é o seguinte... não adianta ter a taxa de juros no lugar certo e a economia no lugar errado. Se você tem uma num lugar e outra no outro, não conversa. Quer ver um exemplo? Vamos baixar a taxa de juros agora. Né? Vamos continuar baixando a taxa de juros. Né? Imagina que você é um banqueiro. Não é porque o juro caiu que você vai dar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O juro caiu não é porque ele está facilitando as coisas para você, é porque, na verdade, é o fenômeno da coisa ruim que aconteceu. Às vezes a gente acha que essas relações são automáticas, de forma alguma. Então, quer dizer, o mercado financeiro, eu acho que ele está hoje, e eu posso falar isso com alguma tranquilidade, porque eu tenho ouvido falar muito isso já, né? As pessoas são muito desgostosas, não do Paulo Guedes, porque, de novo, insisto na coerência dele, mas são desgostosas de um estilo do presidente que parece cada vez mais mais ensimesmado, sabe? Isso daí vai piorar. Porque vai acontecer o seguinte, a gente vai começar a entrar numa crise econômica, as pessoas... A gente teve uma situação semana passada, né, que foi lá de Mongaguá, né, o pessoal da Baixada... Retrasada. Retrasado? É. Que aí enfim, os presos saíram, né? Imagina a situação de pânico se estabelecendo, o presidente sendo pressionado e ele reagindo desse jeito. Por que eu estou falando isso? Eu não estou querendo falar mal do Bolsonaro, não é essa a minha intenção. Minha intenção é apontar que ele está começando a ficar desconfortável. E ele foi na manifestação porque é o que ele pôde se agarrar. Quer ver um outro exemplo muito trivial disso? Algumas semanas atrás saiu o PIB do Brasil, né? E não veio bom. Todo mundo criticou, né? Você mesmo, né? Falou que foi decepcionante. Foi mesmo decepcionante esse PIB. E aí ele foi lá e colocou um humorista para entregar bananas para as pessoas, para os jornalistas na porta do Alvorada. Eu poderia olhar isso e falar, bem, é o Bolsonaro, né? Né? Eu falo desse jeito porque ele tem um jeitão dele, é que nem o Ciro Gomes sair esbravejando, é o jeitão dele, né? Só que aqui, isso denunciou para mim um negócio que me deu um frio nisso. Foi assim, ele está tão incomodado com a situação, mas tão incomodado com a situação que ele não quer falar. Aí eu falei, agora ficou estranho, né? Então, assim, o jeito dele é um jeito que é complicado e tal. Complicado não, é o jeito dele, vai. Não vou também não ficar detonando ele, porque cada um... Enfim. Agora, o que eu acho importante é a ideia de que ele está se mostrando muito resistente, muito incomodado. E é preocupante ver o presidente numa situação dessa, né? André, uma pergunta aí e tentando apontar numa direção otimista. Tá. Pesquisas fechadas agora no dia 16, né, no último dia 16, semana passada, na Europa, identificaram o seguinte, a população acredita que no segundo semestre as coisas vão melhorar, mesmo mergulhada naquela crise, né, que alguns países têm assumiu proporções dramáticas, exemplo da Itália, mesmo da Espanha, etc. Na sua opinião, do ponto de vista da economia, os médicos, os infectologistas dizem que em 3 meses, 4 meses, essa fase mais grave deve ter sido ultrapassada no Brasil. No seu entendimento, no último trimestre desse ano, a economia volta a rodar? Primeira pergunta. E uma rapidinha, só para auxiliar a percepção das pessoas. Qual é o setor que você acha que vai reagir primeiro? Alguns setores, por exemplo, ano passado, terminaram um pouquinho apontando para baixo, embora tivesse se recuperado ao longo do ano, como o setor imobiliário. Então, essas duas questões. Quando volta a rodar e qual ou quais setores vão assumir aí a recuperação em primeiro lugar? Tudo mais. Está num momento difícil. Pergunta, né? Difícil essa. Mas, pergunta para adivinhar. No quarto trimestre pode ser que a gente tenha alguma recuperação, sim, porque já caiu muito. Então, esse é o primeiro ponto agora. Agora, os setores que devem se recuperar,
eu acho que são setores ligados à atividade doméstica, o que a gente chama na Bolsa de small cap, são empresas ligadas enfim, ao que acontece no dia a dia da população. Mas sabe o que eu quero ver? Assim, só, desculpa a liberdade para terminar aqui desse jeito, de forma otimista, né? Eu quero muito ver nós como humanidade vamos lamber as feridas, né? Porque tem uma oportunidade de repensar, porque o mundo vai ser diferente. O Trump se mostrou uma pessoa mesquinha, farinha pouca meu pirão primeiro. Eu acho que o mundo vai olhar para os Estados Unidos diferente, a gente vai ter que repensar, enfim, as relações internacionais de outra forma. André, infelizmente chegamos ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença e convidar o senhor aqui para voltar mais vezes. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais.